Vamos meditar na palavra de Deus? Vamos abrir na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3. Nós lemos pela manhã até o versículo de número 13. Hoje, o tema da nossa reflexão é o versículo de número 16. Mas eu vou ler com vocês o versículo de número 14 e 15, porque nós estamos fazendo uma caminhada por essa carta. Provavelmente nós encerramos ela essa semana já. Quarta nós vamos meditar no capítulo 4, domingo de manhã no capítulo 5, domingo à noite no capítulo 6, e aí nós já encerramos e o Senhor já nos deu o próximo tema e eu não vou contar, vou deixar vocês, só quem sabe somos nós aqui do louvor, não é, Léo? Não vamos contar para eles, vai ser, mas creio que Deus está nos guiando. Principalmente porque nós temos feito um esforço para ser bíblicos, viver a Bíblia, ler a Bíblia, aprender o que a Bíblia tem para nós. E aí nesse capítulo 3, a partir do versículo 14, Paulo diz assim a seu filho na fé: embora espere vê-lo em breve, escrevo-lhe estas coisas agora, para que se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. E esses versículos 14 e 15 claramente nos mostram que é uma instrução. Essa carta é uma carta que é de um apóstolo que está instruindo um obreiro, mas também o seu filho na fé. Ele está dizendo: olha, Timóteo, a partir de agora eu vou lhe dar dicas de como você vai orientar as pessoas quando elas se reunirem como igreja. Mas hoje, para nossa reflexão, e Deus foi bom conosco, porque hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, nós vamos meditar no versículo 16, porque Paulo continua dizendo assim: sem dúvida, este é o grande segredo de nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Olha que texto maravilhoso. Quero ler com você novamente. Paulo, ele deixou a sua veia poética surgir aqui e ele até desenvolveu de forma rápida, objetiva, concisa, fundamentos da nossa fé. E ele escreveu isso de forma bem organizada. Veja de novo, ele disse: este é o grande segredo da nossa fé. Cristo, primeiro, foi revelado em corpo humano. Segundo, foi justificado pelo Espírito. Terceiro, ele foi visto por anjos. Quarto, ele foi anunciado às nações. Quinto, ele foi crido em todo o mundo. E ele foi levado para o céu em glória. Primeiro eu quero chamar a sua atenção para a expressão de Paulo dizendo que nós temos um segredo para a nossa fé. Nós temos uma essência para viver a nossa fé. Nós temos uma base para poder viver a nossa fé. Se você nessa semana perguntar às pessoas que você conhece, do seu trabalho, da sua família, se você perguntar assim: o que é que está lhe sustentando em meio a essa pandemia? Em que você está se apegando para poder resistir, para poder permanecer firme em meio a esse momento tão difícil para todo mundo? Bom, talvez alguém diga assim: olha, o meu segredo é que eu tinha um dinheiro guardado, e é esse dinheiro que está me sustentando nesses dias. Talvez outra pessoa diga assim: o meu segredo é que eu sei uma planta
que elimina o vírus, que aumenta a imunidade, que então, olha, eu estou tomando tal medicamento. Nós até estávamos brincando hoje com um pastor, amigo nosso, que ele anda com um carro cheio de remédios, sabe? Sacolas e sacolas. E aí vai, irmão, ivermectina, hidroxicloro não sei o quê, e vitamina C e tal. Então alguém pode dizer que o meu segredo é que eu sei todos os medicamentos. Talvez alguém diga assim, o meu segredo para passar por isso tudo é porque eu não saio de casa, eu estou em casa, estou protegido, é álcool em tudo, até quando eu vou comer eu boto uma pitadinha de álcool ali para poder, ficar temperado já. Bom, Paulo nos ensina que nós temos um segredo da nossa fé. E eu queria que você guardasse no coração hoje essa verdade desse texto bíblico. Ele diz que o segredo da nossa fé é Jesus. E parece ser uma coisa simples, parece ser uma coisa assim, que todo mundo diz, não, é verdade, eu me apego com Deus, Deus, mas para nós é a essência. Para nós é a verdade central da nossa vida. Para nós é a base quando as coisas parecem que vão dar errado, ou mesmo se as coisas estiverem dando certo, para nós não muda nada. O segredo da nossa fé é Jesus. Tão simples assim. Tão simples assim. Tão simples, irmãos, que se fosse para mim encerrar essa mensagem aqui agora, você já teria argumento suficiente para ir para casa e permanecer firme, porque você já sairia daqui compreendendo, Jesus, é de ti que vêm as minhas forças, Jesus, é em ti que eu preciso confiar, Jesus, é vindo de ti que eu sei que não faltará nada na minha casa. Jesus, é em ti que eu espero que os meus negócios deem certo e eu consiga ter o alimento, não só para mim, mas para as pessoas que dependem de mim. É tão simples, irmãos, mas é a base de tudo. E o Evangelho é isso. O Evangelho não é um emaranhado de argumentos e construções filosóficas, não. O Evangelho é Jesus, é Jesus, é Jesus. E quanto mais simples nós tornarmos esse Evangelho, mais fácil ficará para nós permanecermos de pé, com o nosso coração concentrado naquilo que realmente importa, é viver Jesus, é viver Jesus. Mas Paulo, em seu todo conhecimento filosófico e teológico, ele dá para nós aqui uma descrição de uma sequência aqui de informações que podem nos ajudar nessa fé que é tão simples. Ele nos dá aqui 6 afirmações que nós podemos guardar e levar para a nossa semana, lembrando que esse Jesus é o segredo da nossa fé. Paulo diz, por exemplo, que ele começa a dizer que esse segredo é tão precioso, e ele inicia dizendo: Cristo foi revelado em corpo humano. Jesus foi homem. E quando nós lemos Filipenses, quando abrimos a nossa Bíblia lá, o mesmo Paulo, no capítulo 2, lá no versículo 6 a 8, ele diz assim que, embora sendo Deus, falando de Jesus, ele diz que ele não considerou ser igual a Deus. Ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo, nasceu como ser humano. E quando veio em forma humana,
humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E você sabe por que foi necessário que Jesus, que estava no céu, rodeado de glória, de resplendor, de honra, você sabe por que ele desceu à terra, dentre tantas ocasiões para ele fazer isso? Ele veio aqui simplesmente para se identificar conosco, e para que nós pudéssemos, olhando para ele, ter uma referência de identificação, mas também de vitória. Se o segredo da nossa fé é Jesus, não vale nós dizermos assim: Jesus venceu isso aí, Jesus venceu esse negócio, porque ele era Jesus, né? Porque ele podia, ele tinha poder. Nesse texto de Filipenses que eu citei para vocês, a Bíblia nos revela um segredo maravilhoso, de uma palavra do grego que eu gosto muito, acho muito bonito, que se chama kenosis. Tentei botar isso no nome dos meninos lá em casa, Cristiano não deixou, eu acho muito bonito esse nome, mas essa é uma expressão que significa que Jesus esvaziou-se de si mesmo, e ele foi homem, de verdade, ele esteve aqui, e tudo que nós enfrentamos hoje, ele também enfrentou, e isso já é o segredo da nossa fé. Já inicia dizendo assim: Jesus, o Senhor passou por isso. Jesus, o Senhor não sentiu fome, não. Jesus, o Senhor não sabe o que é o sol quente de Petrolina, não. Olhe, Jesus, o Senhor não sabe o que é viver tendo que batalhar para ganhar o pão de cada dia. Olhe, preste atenção. Você sabe onde ele resolveu nascer, onde ele escolheu nascer? Ele podia até ter escolhido nascer num palácio, ele podia até ter escolhido viver em lugar, eu acho que se eu fosse ele, eu tinha nascido em Londres, não sei nem se tinha Londres nessa época, poderia ter escolhido ter nascido em Nova York, eu acho que eu vou nascer em Nova York, né? Amsterdã, esses lugares assim, sabe, mais ou menos. Jesus escolheu viver numa família que morava em Nazaré, que era uma vila pequenininha, lá, bem longe de Jerusalém, porque ele queria que nós soubéssemos que tudo que nós enfrentamos hoje, ele também enfrentou, para que ele fosse o segredo da nossa fé. Agora, se ele foi homem, como é que ele venceu? Aí Paulo continua dizendo, ele foi revelado no corpo humano, mas ele foi justificado pelo Espírito. E eu quero lhe dizer uma outra revelação maravilhosa das Escrituras, que tudo que Jesus fez e viveu não foi porque ele era um homem poderoso, não, ele era um homem como nós em humanidade, mas ele estava munido do poder do Espírito Santo de Deus. Vocês lembram do batismo dele? Quando ele foi lá, ele desceu as águas e o texto lá diz que do céu desceu como uma pomba o Espírito e veio sobre ele, e uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Por isso que Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, lá no capítulo 8, versículo 11, ele diz assim: se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito
que habita em vocês. Olha que segredo maravilhoso. Você já pode até se orgulhar aí. Você já pode dizer assim: eita, velho, eu tenho o Espírito de Deus. Ó, rapaz, eu tenho o Espírito Santo, igual Jesus tinha. Menino, veja que maravilha. Por isso que Jesus, uma vez, quando os seus discípulos estavam ali encantados pelo que ele estava fazendo, ele disse assim: olhe, não se encantem pelo que eu estou fazendo, porque obras maiores vocês farão. E como é que nós podemos fazer obras maiores do que Jesus? Não é por causa de nós, é por causa do Espírito Santo de Deus. Ainda lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse assim aos seus discípulos: e receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Qual é o segredo da sua fé? O segredo da minha fé é Jesus. O segredo da minha fé é o Espírito Santo que habita em mim. Mas Paulo ainda diz, tem mais coisa boa aí vindo, hein? Porque ele diz que Cristo foi revelado em corpo humano, foi isso? E diz que ele foi justificado pelo Espírito, mas diz também que ele foi visto por anjos. Quando nós lemos, por exemplo, o relato da tentação lá em Mateus capítulo 4, nós vemos que depois que Jesus, ele passou aqueles 40 dias, ele venceu o diabo, lá está escrito que os anjos vieram e o serviram. Olha que coisa fantástica. Aí você diz assim: é porque foi com Jesus, negócio de Jesus, é só para Jesus. Pois deixa eu lhe dizer uma coisa maravilhosa. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 14, ele diz assim para nós: olha, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Aí você pode até dizer assim, yes, eita coisa boa. Por isso que tem um pastor, muito amigo meu pastor, que todo final de culto, ele diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E ele faz isso citando o Salmo 34, verso 7. Olha que maravilha, irmãos. O segredo da nossa fé é que mesmo que sejamos humanos como Jesus foi, nós temos o Espírito de Deus conosco. Nós temos vindo de Deus os anjos do Senhor para cuidar de nós. Você já fica feliz com isso? Já deu para renovar aí para a semana que virá? Já deu para levantar assim e dizer: olhe, peraí, Satanás, tu está pensando o quê? Que eu estou sozinho, é? Pois agora eu vou ali dizer: eu tenho o Espírito de Deus, tome. E além do Espírito de Deus, eu tenho os anjos, está aqui na palavra. Você está pensando que vai me derrotar? Eu vou vencer, porque o meu segredo é Jesus. Que maravilha, irmãos. Nós vamos daqui a pouco celebrar a ceia do Senhor. Quando você pegar o suco de uva, quando você pegar o pão, eu quero que você saiba que o que Cristo realizou na cruz do Calvário era para dar vitória a você. Então, por que ter medo? Por que ficar ansioso? Por que procurar ajuda em outros lugares? Por que buscar no YouTube alguém que tenha uma palestra para poder aliviar aí as tensões? Por quê? Se você tem Jesus, fale com Ele, converse com Ele.
E se você está aqui ou você está nos assistindo e você diz assim: moço, mas eu não tenho ainda essa convicção aí de que eu posso conversar com ele, de que eu posso caminhar e ele pode me ajudar e eu posso falar e é tudo isso. E como é isso? Se você ainda não experimentou isso, hoje pode ser a sua oportunidade. Você pode sair daqui dizendo assim: Jesus, é igual esse homem aí está dizendo, né? O Senhor quer dizer que o Senhor anda comigo mesmo? E, pois olhe, eu me arrependo, Jesus, de todos os pecados que eu cometi. Eu não quero mais viver essa vida. Eu quero, Jesus, é viver contigo. Talvez você esteja aqui dizendo assim: Jesus, eu já tentei todos os outros segredos. Já tentei sustentar minha vida pelo dinheiro, não deu certo, o dinheiro se acabou. Já tentei sustentar minha vida confiando em amigos, em políticos, e não deu certo, me decepcionei. Jesus, eu já tentei depender aí de outras coisas, umas magias, fui atrás de uns negócios, nada deu certo. Jesus, olha, eu vi que nada funciona. Eu quero agora entregar a minha vida a Ti. Irmãos, eu estou me lembrando, eu nasci e me criei num lar cristão. Meus pais me criaram dentro da igreja. Mas aos 17 para os 18 anos, eu me desviei. E aí eu fui atrás de outros segredos. Mas eu estou me lembrando aqui, irmãos, de um dia em que todos os outros segredos tinham acabado, Paulo César. Todos os outros. E eu estava com a minha vida destruída, totalmente destruída. Um jovem de 20 e poucos anos, não tinha mais sonhos, não tinha mais planos, totalmente arrasado, não tinha mais segredo nenhum para vencer. E um dia eu estava sentado num culto, com o coração fechado, orgulhoso, porque eu dizia comigo assim: eu só vim porque papai trouxe, viu? Porque senão a briga era grande lá em casa, mas eu estou aqui só para terminar o culto e ir embora. E nesse dia, Deus usou a vida do pregador e foi amolecendo meu coração. Nesse dia, ele foi dizendo assim: Diogo, não adianta buscar em outro lugar, Diogo. Não adianta você depender de outra coisa, Diogo. É só em mim. Eu sou o segredo. Irmãos, eu estou me segurando aqui para não chorar, porque coisa feia é um chorando. Mas eu chorei muito aquele dia. Sabe aquele choro que lava a alma, sabe? Aquele choro que a gente não consegue segurar e que vem. Eu chorei. E eu entreguei a minha vida a Jesus. E eu descobri de novo um segredo maravilhoso. E eu me segurei de novo nesse segredo. E aquela vida perdida, arrasada, aquela vida foi tomando forma outra vez, simplesmente porque agora Jesus se tornou o meu segredo. Se você está aqui nessa noite, nessa condição que eu estava naquele dia, moço, moça, não perca tempo, não queira se segurar em outro segredo. Guarde o seu coração, entregue, aliás, não guarde o seu coração, entregue o seu coração a Jesus. Quantas pessoas precisam ouvir isso que nós acabamos de dizer, irmãos? Quantas pessoas você conhece? Me diga aí, que você queria que estivesse aqui ou que estivesse assistindo, para poder ouvir isso que você sabe. Quantas pessoas? Irmãos, nós precisamos levar isso a elas. Porque Paulo, ele
continua falando, e eu vou dizer isso bem resumidamente. Ele diz assim: olhe, esse Jesus, ele foi anunciado às nações, ele foi crido em todo o mundo, e ele foi levado para o céu em glória. Eu queria estimular você a não guardar esse segredo só para você. Apesar de a gente estar falando em segredo, não é um segredo no sentido de ficar com você e não contar para ninguém, não. Pelo contrário, é uma boa notícia, é o Evangelho. E eu já quero perguntar para você: a quem você vai contar o seu segredo essa semana? Pense aí, pense com carinho. Nós vamos orar agora, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Você vai alegrar o seu coração, você vai fortalecer a sua fé, você vai sair daqui pronto para a batalha. Jesus está contigo, o Espírito está contigo, você tem anjos para te proteger. Mas a quem você vai também compartilhar dessa notícia maravilhosa? Se você está dizendo assim: olha, eu conheço um montão de gente para contar. Ah, mas eu não sei como é que eu conto, eu tenho tanta vergonha. Bom, se você não sabe, se você não é daqueles que está dizendo assim: eu estou doido para acabar esse culto já, para me pegar meu telefone, entrar no WhatsApp e fazer áudio já para o grupo da família, para o grupo dos amigos. Pelo menos vamos orar por essas pessoas. Pode ser, irmãos? E dizer assim: Jesus, já que eu tenho esse segredo no meu coração, eu não quero ficar só para mim, Jesus. Eu queria tanto que a minha amiga também descobrisse esse segredo. Jesus, eu queria tanto que aquele casal que eu conheço e amo e que estão enfrentando lutas para se manterem casados, eu queria que eles descobrissem esse segredo. Eu queria que aquela família que eu amo tanto, Senhor, mas que eu vejo que estão em tanta dificuldade de relacionamento, Pai, eu queria que eles também descobrissem esse segredo. Nós vamos orar por eles, porque esse segredo é o segredo que transforma vidas, é o segredo que restaura casamentos, é o segredo que faz pais e filhos viverem em harmonia, é o segredo que mantém uma saúde mental e emocional, mesmo diante de qualquer dificuldade. É o nosso segredo. Qual é o nosso segredo, irmãos? Qual é o segredo da nossa fé? Jesus.